História do corpo. Desligando. O corpo de Bob Bridges o acompanhou durante 87 anos de sua vida. Mas não vai durar muito mais. O tempo desgastou o corpo de Bob. Cada um de seus órgãos está em declínio. Nossos corpos evoluíram para durar apenas até passar nossos genes para a geração seguinte. Depois de termos reproduzido e criado nossos filhos, somos todos dispensáveis. Bob cumpriu seu propósito biológico há muito tempo. Ele está vivendo um tempo extra. As células no corpo de Bob vêm morrendo desde o dia em que ele nasceu. Mas seu corpo é projetado para substituí-las. Olha, cuida-te. É do Ralph. É, Ralph. Certo. Aí, toma peão. Bob conseguiu sobreviver por 87 anos devido ao constante trabalho de renovação de seu corpo. A cada dia de sua vida, ele perdeu 1 bilhão de células da superfície da pele. Mas apenas 1 milímetro abaixo da superfície da pele, há células especialistas chamadas células matrizes. Essas células são fábricas que produzem células novas e saudáveis para ficarem no lugar das que morreram. Bob tem tipos diferentes de células matrizes em todo o corpo. Elas substituíram seus ossos, seu sangue e até a parte interna de seu estômago inúmeras vezes. O ciclo de renovação é tão rápido que a maioria de seu corpo nunca teve mais de 10 anos de idade e algumas partes têm apenas 3 dias. Você quer ir para a praia hoje? Estamos apresentando Enciclopédia do Corpo Humano. Do Corpo Humano. Mas alguns dos órgãos mais importantes de Bob, incluindo seu coração e seu cérebro, são feitos de células que não podem ser renovadas. Essas células sofreram quase 9 décadas de danos tóxicos. Elas foram atacadas pela poluição e por raios ultravioletas. E até mesmo no mais limpo dos ambientes, as células ficam danificadas, pois geram seus próprios poluentes. Dentro de cada célula do corpo de Bob, há minúsculas partículas eletricamente carregadas conhecidas como radicais livres. Radicais livres são resíduos da atividade de células saudáveis. Altamente voláteis, têm o poder de danificar qualquer coisa que se choque com eles. No centro da célula fica sua identidade, seu DNA. Ele é atingido cerca de 10.000 vezes por dia por radicais livres. Normalmente, o DNA faz o próprio reparo, mas em ocasiões muito raras, esse processo de reparos falha.
Com uma identidade alterada, o comportamento da célula torna-se imprevisível. A solução do corpo é drástica. Uma célula com o DNA severamente danificado é programada para cometer suicídio. Com o passar do tempo, cada vez mais células de Bob morrem. E as células matrizes, que fabricam novas células, também morrem. Bob está simplesmente se desgastando. É o efeito cumulativo de células morrendo por todo o seu corpo que está pesando na qualidade de vida de Bob. Quando Bob anda, seu cérebro envia sinais para estimular os músculos em suas pernas. Mas em sua medula espinhal, radicais livres mataram células nervosas. Conexões foram interrompidas. Sinais não passam mais. Os músculos das pernas de Bob ficaram enfraquecidos. O que é pior, o coração de Bob perdeu 1/4 de suas células musculares. Cada vez menos oxigênio é bombeado até suas pernas. Ele era capaz de correr a mais de 16 km por hora. Agora, 3 km por hora é o máximo que suas pernas suportam. É o vovô. Bom dia, pai. Bom dia. O que é isso, Simon? Uma recompensa por ter me ajudado nas vendas. Isso não acontecia na minha época. Você só vendia máquinas de escrever. Então você acha que precisa treinar? O órgão mais importante de Bob é o cérebro. Em algum lugar, nas trilhões de conexões entre seus neurônios, encontram-se sua personalidade e sua memória. Se seus neurônios fossem substituídos, tudo que Bob é seria perdido. Fantástico. Deve estar no sangue. Não que os neurônios não morram. Radicais livres e até pancadas na cabeça contribuíram para o cérebro de Bob perder 50 mil neurônios a cada dia de sua vida. Mas como nascemos com muito mais neurônios do que usamos ou precisamos, os efeitos do encolhimento do cérebro custam muito a aparecer. Mesmo tendo perdido 10% de seus neurônios, Bob ainda está perfeitamente lúcido na maior parte do tempo. Mas as perdas não são igualmente distribuídas em todo o cérebro. Certas habilidades estão começando a sofrer. Seu pai nunca me ajudava na loja. Bom, talvez devesse ter pago a ele. Ele te deu alguma coisa? Sabe que sim, vô. Ele me deu aquele jogo de xadrez. No cérebro de Bob há uma área chamada hipocampo. Seu papel é transformar experiências em memórias. Desde que Bob completou 50 anos, ele perdeu 1/5 de suas células. Agora, seu cérebro é menos capaz de gravar novas memórias. Isso pode explicar um dos paradoxos da idade, que Bob não consegue se lembrar tão bem de eventos recentes quanto de experiências de seu passado distante. Cada vez que aprendemos uma nova habilidade, nossos neurônios se aproximam e formam conexões entre eles.
Mas, ao longo dos anos, o cérebro de Bob tornou-se menos capaz de formar novas conexões. É mais difícil para ele aprender novas habilidades. Os órgãos que fornecem informações para o cérebro de Bob também estão se degenerando. Em seu ouvido, anos de ruídos destruíram células sensíveis ao som. Ele começou a perder a capacidade de ouvir sons agudos quando tinha apenas 30 anos. Desde os 50 anos, Bob tem hipermetropia. Ironicamente, sua visão foi prejudicada pelos esforços do próprio corpo para se recuperar. O cristalino em seu olho faz sua manutenção cobrindo regularmente sua superfície com uma proteína transparente. Mas, com o crescente número de camadas sendo aplicadas, o cristalino torna-se rígido. E um cristalino rígido tem mais dificuldade para focalizar. Os sentidos de Bob podem ter sofrido o peso do tempo, mas as habilidades que ele praticou em toda a vida continuam tão afiadas quanto antes. Quando as conexões entre os neurônios são usadas repetidamente, elas continuam fortes. A máquina pode ser nova, mas o jogo é o mesmo. Assim como as células dos músculos, quanto mais Bob usar seus neurônios, menos chance eles têm de morrer. Até amanhã. Simon, obrigado por me deixar ganhar no fliperama. Tchau. As células do corpo de Bob têm muitas funções, mas todas elas geram calor. E esse calor ajuda a manter a vida de Bob. Mas agora, com o número de células diminuindo, ele sente mais frio que antes. O que é pior, Bob é menos capaz de conservar a temperatura de seu corpo. Nossa temperatura é controlada pelos vasos sanguíneos em nossa pele. Quando estamos com calor, elas se expandem para liberar o excesso de calor. Quando estamos com frio, se contraem para desviar o sangue e o calor para o interior de nossos corpos. Mas Bob perdeu essa capacidade. Mesmo sentindo frio, os vasos sanguíneos em suas mãos continuam perdendo calor para o mundo externo. Como canos velhos, seus vasos estão forrados com gordura e cálcio. Seu sistema de aquecimento central não está mais funcionando como deveria. O controle de temperatura de Bob é um dos muitos sistemas em seu corpo que estão apenas lidando com as exigências da vida diária. No estômago de Bob, seu almoço é decomposto por um ácido digestivo. Seu estômago se protege desse ácido com um revestimento celular. Mas, como tudo o mais em seu corpo, as células que geram esse revestimento estão começando a morrer. Bob não sabe, mas a parede de seu estômago está ficando desgastada e vulnerável ao ataque ácido. Para a maioria de nós, isso não representaria um grande perigo. Mas no estado cada vez mais frágil de Bob, isso pode facilmente ameaçar sua vida. Caro Ralph.
Todo cão tem seu dia. O ácido digestivo perfurou seu estômago e atingiu uma artéria. O sangue penetra em seu estômago. Mas Bob se sente apenas um pouco enjoado e tonto. Não estou muito bem, Quilt. Acho que vou me deitar. A dor que Bob sente é pequena, mas seu corpo está velho demais para lidar com esta crise. Se ele fosse mais jovem, a artéria perfurada se contrairia imediatamente para reduzir a perda de sangue. Mas seu vaso sanguíneo envelhecido está rígido demais. O sangue continua a vazar para seu estômago. A pressão sanguínea de Bob está caindo. Seu coração bate mais rápido para manter o sangue circulando em seu corpo. Mas mesmo batendo com sua capacidade máxima, seu coração frágil não consegue normalizar a pressão sanguínea. Agora não, Quilt. Agora não. Para Bob, esse é o começo do fim. O estômago de Bob está começando a digerir seu próprio sangue, liberando potássio em sua corrente sanguínea. Seu corpo não é mais capaz de filtrá-lo, e o potássio pode alterar o batimento do coração. O coração começa a bater irregularmente. Pela primeira vez em quase 90 anos, o suprimento de sangue e oxigênio sendo bombeado para seu corpo está falhando. O maior impacto ocorre em seu cérebro. Com todo o seu poder, o cérebro é um órgão frágil. Ele precisa de suprimento de oxigênio abundante e constante. Ele é vulnerável à menor queda no fluxo sanguíneo. Numa tentativa vã de conservar energia, o cérebro de Bob suspende todas as atividades, exceto a que mantém o corpo funcionando. Bob fica inconsciente. Seu coração está bombeando tão pouco sangue que não consegue mais sustentar seu próprio batimento. Lentamente, ele está parando. O fluxo de sangue no corpo de Bob parou. Agora a morte é inevitável. Embora Bob continue respirando, o oxigênio não chega às suas células. A causa de cada morte é tão individual como a vida que a precedeu, mas a ordem na qual o corpo humano deixa de funcionar é sempre a mesma. As primeiras células a morrer estão no cérebro. Com a aproximação da morte, elas liberam substâncias semelhantes à morfina, chamadas endorfinas, que bloqueiam qualquer ansiedade ou dor. As células que estão morrendo em seu córtex visual começam a emitir sinais aleatórios. Embora seus olhos estejam fechados, é como se ele estivesse vendo. Isso pode explicar o túnel de luz que muitas pessoas dizem ter visto quando chegam perto da morte.
Finalmente, os neurônios se separam, rompendo as conexões que formaram durante uma vida de pensamentos e lembranças. O cérebro de Bob morreu. Agora, todas as funções restantes do corpo irão cessar. A morte é um processo no qual todos os tecidos e órgãos param em seu próprio ritmo. O corpo de Bob continuará a fazer células cutâneas por vários minutos. Seus músculos continuarão vivos por horas, mas por fim, eles também irão parar. À medida em que as células interrompem suas atividades, o corpo de Bob deixa de gerar seu próprio calor. Com sua fogueira interna extinta, ele começa a resfriar até a temperatura ambiente. Bob morreu, mas ele continua tendo uma presença biológica. A identidade de suas células, seu DNA, foi passada para seu filho e de seu filho para seu neto. Caro Ralph, dizem que todo cão tem seu dia. Lamento que tenha terminado. Aguardo um novo jogo. N1 para N7, checkmate. Embora sua consciência tenha partido, as características de Bob permanecem. Estamos apresentando Enciclopédia do Corpo Humano.